Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a mais um evento do Hub. Meu nome é Ellen Ferrari, sou contadora, sócia da Ferrari Contabilidade, e eu sou membro do Hub, então eu vou conduzir esse início de reunião aqui. Só para apresentar, o Hub Connect, né, ele tem o objetivo de conectar pessoas, empresas, startups a soluções na área da saúde, e também tem o compromisso de levar informação de qualidade ao ecossistema de saúde. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial, um assunto moderno, uma tendência e bastante impactante. Esse workshop é uma iniciativa da linha estratégica de mercado do Hub, e nessa linha o Hub promove iniciativas que colaboram com o fortalecimento dos negócios, com a presença da inovação dos negócios, desenvolvimento de requisitos que alavancam os negócios e, de forma geral, promovem oportunidades de melhoria em negócios de saúde. E antes de apresentar o palestrante, eu gostaria de comunicar que a lista de presença será disponibilizada no chat, quase no finalzinho do workshop. Eu peço por gentileza que deixe os microfones mutados para não haver ruídos durante a apresentação. Vocês podem enviar as dúvidas também pelo chat, que após a apresentação a gente vai tentar respondê-las. Então, pensando nessa conexão na área da saúde, o Hub Connect recebe essa noite o Gilberto Lisboa, que é membro do Hub, é CEO da GPO Serviços, é um especialista em implantação de sistemas, formado em Ciências da Comunicação pela FMU de São Paulo, com gestão em saúde pela FGV, com uma carreira profundamente enraizada na tecnologia e no gerenciamento de projetos complexos. Gilberto domina tanto abordagens tradicionais quanto metodologias ágeis. Gilberto traz consigo a experiência vital como gerente de tecnologia em um hospital, servindo 1.800 usuários do sistema, e como gerente de portfólio de projetos, coordenando gestores e garantindo o sucesso dos clientes em projetos de autogestão. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Ellen, obrigado, boa noite. Você acabou de me dar uma formação nova de comunicação, é computação. Eu falei? Falou Desculpa, computação, vamos corrigir. só estou corrigindo. Então, boa noite a todos, Boa obrigado. noite. É um prazer estar com todo mundo aqui. Eu acho que é um tema bem interessante para a gente investir um tempo essa noite e conhecer isso, que tem muita gente falado, tanto bem quanto mal, e acho que é uma oportunidade para a gente debater um pouco também no final dos benefícios e dos riscos que a tecnologia traz. Eu vou compartilhar minha tela. Posso, né, Carol? Pode, tá liberado já. Tá bom. Então, vamos ver se está chegando para todo mundo aí. Tá compartilhado, mas não está no modo de apresentação, sabe? Não está? Não. Interrompe aí, vamos colocar de novo. Uhum. Agora, Carol? Agora sim. Joia. Então, resolvido. Ótimo. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma parte teórica curta, tá? Para a gente ter um pouco de fundamento, assim, para a gente debater. E depois eu quero convidá-los a uma parte bem prática, assim, para a gente brincar um pouco, para a gente experimentar a tecnologia e despertar aí a curiosidade para próximos passos, para evoluções, para aplicações, tá? Quero começar com um trecho de um filme. Na verdade, é uma introdução, é um convite a ver o filme, que ele vai trabalhar o tema e vai nos introduzir aí na nossa conversa dessa noite, tá? É bem rapidinho, são 2 minutos, eu quero que todos prestem bastante atenção. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Kevin.
Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. This building isn't a house. It's a research facility. About the greatest scientific event in the history of man. You building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? You've never been outside this building. We can come together. You programmed her to flirt with me. Do you think about me? If you lie, I will know. No. Hi. Maybe she's pretending to like you. Well, why would she do that? Do you think I might be switched on? It's not up to me. Why is it up to anyone? You shouldn't trust me. You shouldn't trust anything he says. I think it's the next model. It's going to be the real breakthrough. What do you work the old one? You have to help me. One day the AIs will look back on us. Upright apes. Set for extinction. Strange. Eu não sei quantos conhecem o filme, né? Quantos já assistiram. É um filme que tem 8 anos já, né? Que a gente chamava de filme de ficção científica, um pouco tempo atrás, né? E hoje é um filme que poderia ser retrato da nossa realidade. Esse tipo de robô humanoide já tem sido experimentado por várias empresas. São robôs que têm características humanas e têm a percepção que nós temos a interagir, que é uma coisa muito próxima do ser humano e que tem a inteligência artificial ali por trás, induzindo a conversa, parecendo com a interação que um ser humano faria com qualquer um de nós, né? Então, esse filme traz ali uma frase que eu acho assim bastante forte, né? Que é o maior invento da história humana, né? A inteligência artificial e o potencial que ela traz, né? Eu comparo, antes da gente começar a falar, que a gente está vivendo um momento assim de profunda revolução, né? A última grande revolução que nós tivemos, né, foi quando a internet foi disponibilizada em larga escala, né? Então, muito do que a gente vive hoje, do que a gente utiliza hoje, seria impossível sem ter a internet. Então, a internet, ela é uma tecnologia, ela era uma tecnologia que até pouco tempo atrás ela era muito nova e ela transformou o nosso jeito de viver, de fazer negócio, de comprar, de vender, de se divertir, de interagir entre as pessoas. A internet criou um mundo totalmente novo e muito provavelmente, se a gente acordasse amanhã cedo e não tivesse internet, a nossa vida seria profundamente impactada. A maioria dos pensadores, a maioria dos estudiosos que têm discutido a inteligência artificial, eles trazem aí o mesmo contexto, de que a inteligência artificial ela é uma tecnologia tão impactante para a nossa vida quanto foi a internet. Então, a gente está num momento aí de ruptura, de mudança social, inclusive por conta dessa tecnologia. E a pergunta que surge, assim, que ela é inevitável, né, é se a inteligência artificial ou esse tipo de algoritmo, né, esse tipo de tecnologia, ele é capaz de substituir as pessoas ou empresas. E aí essa é a primeira reflexão que eu queria deixar com vocês, né? Que, na verdade, eu entendo que ela não vai substituir todas as pessoas ou todas as empresas, mas ela vai, sim, substituir pessoas ou empresas que não se adaptarem à inteligência artificial. Eu já tenho utilizado bastante aqui no meu dia a dia, né?
Hoje o meu trabalho é fundamentalmente ajudar empresas a estarem adequadas à LGPD, e eu tenho uma divisão de desenvolvimento de sistemas que começou desenvolvendo o sistema para a minha empresa e hoje apoia algumas outras empresas. E no dia a dia, a inteligência artificial, no caso aqui o ChatGPT que nós vamos apresentar, ele tem sido uma ferramenta que me acelera muito o meu dia. Então, o que eu produzia em 3, 4 dias hoje, usando a inteligência artificial como apoio, eu consigo produzir num dia. E isso, toda a equipe tem feito isso, e é o que vai acontecer. Então, quem utiliza a inteligência artificial vai se tornar muito mais competitivo, muito mais, com muito mais qualidade, com muito mais velocidade do que quem não utiliza a inteligência artificial. Então, na nossa sociedade hoje, a gente já tem o uso em larga escala de pequenas aplicações de inteligência artificial, e essas pequenas aplicações já vêm revolucionando o nosso dia a dia. Trouxe só alguns exemplos aí de coisas que nós já utilizamos, que nós já temos dentro de casa, que já estão com base, né? Implementam a tecnologia da inteligência artificial. Exemplos bem simples assim, né? Como o próprio Waze, o Google Maps, a Alexa, que a gente tem aqui, o Netflix, o próprio buscador do Google, a forma que a gente destrava o iPhone, o Face ID. Então, são pequenos usos de inteligência artificial que já estão no nosso dia a dia e que a gente tem contato e não sabia ou não lembrava que o nome dessa tecnologia era inteligência artificial. Então, ela já faz parte da nossa vida e agora ela teve uma ênfase na mídia. Eu comentei, quando a gente estava discutindo qual seria o conteúdo da palestra, né, sobre um comportamento que eu tenho no meu carro ao utilizar aí o meu smartphone. Toda vez que eu entro, ligo o carro, ele já me sugere o lugar que eu estou indo com o carro. E essa sugestão ela é uma integração entre o meu Google Maps ali e a multimídia do meu carro. E ele, a maioria das vezes, ele acerta o endereço que eu estou indo, ele sabe para onde eu estou indo, baseado no que ele aprendeu do meu comportamento, dos meus deslocamentos, né? Então, a gente tem bastante inteligência artificial no nosso dia a dia, tá? Mas a pergunta é, o que é essa tal inteligência artificial? Será que a palavra inteligência é apropriada? A artificial, certamente, né? Porque não é uma inteligência humana, né? Mas o que quer dizer essa expressão que a gente tem usado aí com alguma frequência, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, que é um pouco a parte mais técnica aqui do que eu trouxe hoje como conteúdo, é que esses algoritmos, né? Eles são algoritmos de aprendizado ou learning machine, né? Eles aprendem a partir de estruturas de dados. Então, é um conjunto de programação com um volume grande de dados, e esse algoritmo, essa programação, ela foi criada para aprender com o conjunto de informações. Então, por exemplo, se eu estiver indo a primeira vez num determinado endereço, certamente que o meu Google Maps ali, o meu Waze, não sabe que eu estou indo para aquele lugar. Mas se todo dia ou todo horário eu começar a me deslocar naquele mesmo sentido, o algoritmo dessa ferramenta, ele está programado para acumular essa informação e entender que aquilo ali passou a ser um comportamento meu. Isso a gente está falando aqui de deslocamento, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de comportamento que é possível acumular num banco de dados, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela é uma máquina de aprendizado que ela se concentra no desenvolvimento de aplicações, de sistemas que são capazes de executar tarefas, né? Que eles chamam de máquinas, né? De criar máquinas que são capazes de aprender, de raciocinar, de reconhecer padrões e até de tomar decisões. Então, a gente tem hoje, né, condições de redirecionar um carro, a gente tem uma aplicação muito, muito interessante
que já tem sido testada há algum tempo, que são os carros autônomos, né? O carro autônomo é uma aplicação de inteligência artificial. Ali está implementado um carro comum, motor, câmbio, rodas, freios, etc. Mas no lugar do motorista estar guiando o carro, ele tem uma integração ali com GPS, com outras tecnologias, e quem está tomando a decisão de acelerar, de frear, de parar o carro, é a inteligência artificial. Então, ela está tomando decisões autônomas baseadas em coleta de dados no circuito que ela faz. Exemplos assim de tipos de aplicações que a gente tem para a inteligência artificial, né? O primeiro eixo que a gente poderia colocar aí são esses aplicativos de assistência pessoal. Então, quando a gente fala com o nosso celular, fala com a nossa televisão, quando a gente tem o reconhecimento, então, da voz. Eu não sei quantos aqui usam o iPhone, por exemplo, mas no teu iPhone, quando você vai configurar ele a primeira vez, a Siri pede que você fale algumas frases. Isso é feito, então, para que ela aprenda o teu tom de voz, a tua forma de pronunciar, para que ela possa interpretar a partir dali as frases que você vai falar com ela. E a gente vê que a precisão é enorme. Depois de um tempo que você está usando, ela quase não erra nenhuma frase do que a gente fala. E coisas como recomendação de conteúdo, né? Então, hoje, quando você acessa o teu Netflix ou a tua plataforma de vídeo, ele te manda uma sugestão de filme que é muito próxima do teu gosto. Ele faz isso também baseado naquilo que você viu. Ele aprendeu com aquilo que você viu. Nos carros, né, nos sistemas automotivos, né, a gente tem assistência ao motorista, né? Então, por exemplo, hoje é bastante comum carros que estacionam sozinho. Também é aplicação de inteligência artificial. A gente tem os veículos que não precisam de motorista, né? E aí uma coisa também interessante para a gente refletir, para a gente pensar, é que crianças que têm 2, 3 anos hoje, raramente vão ter a experiência de dirigir um automóvel. Por quê? Porque isso vai ficar no passado. Os automóveis vão ser aperfeiçoados, essa tecnologia vai ser mais bem desenvolvida e muito provavelmente uma criança pequena hoje nunca vai ter interesse em dirigir um carro, a não ser que seja por curiosidade de saber como é que era a vida do pai, do avô dele, qual que era a experiência que as pessoas da nossa idade tinham, porque não vai ser mais necessário. A gente tem aí o Waze, né? A maioria das pessoas usam, né? E ele nos ajuda a chegar mais rápido nos lugares, não errar, a acertar caminhos, desvios, trânsito, etc., né? Para aplicações de vendas, né, varejo, né, a gente tem ali desde recomendação de produtos até personalização da experiência de compra e por bastidor ali a capacidade de prever demanda. Está mudando o comportamento do usuário em função de preço, em função de escassez ou em função de alguma outra variável ali que a gente tem no varejo. E aí, então, os algoritmos podem instruir aquele empreendedor, aquele empresário, aquela rede de lojas, ao quanto comprar, o que vai ter a maior probabilidade de vender aí. E também a parte de chatbots, né, que é alguma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Então, a empresa que nos fornece o link de TV a cabo, a empresa que nos fornece o link de internet, o nosso banco, muitas vezes médicos que nós frequentamos, hospitais. A hora que você faz o primeiro contato, na verdade, quem está te respondendo é o WhatsApp, mas com uma inteligência artificial treinada atrás, se comportando quase como se fosse uma pessoa, né? Isso se aplica da mesma forma a indústrias, né? A manufatura também, automatizando o processo, controlando qualidade, fazendo previsão de demanda também para fabricação, a empresas da área de finanças, né? Detectando fraudes, né? Não sei quem já teve a experiência de ter uma compra rejeitada no cartão de crédito, porque aquele comportamento de compra é diferente do teu habitual. Também uma aplicação de inteligência artificial que está por trás ali, que sabe que você gasta num determinado tipo de loja, num determinado valor de fatura, e quando há um parâmetro fora desse loja, desse comportamento que nós temos, ele então é capaz de avisar o banco, dizer, olha, não aprove aquela compra, porque tem uma chance alta de não ser o próprio usuário que está realizando aquela compra. E aí, às vezes, você vai lá e dizer, olha,
não é o meu hábito, mas eu estou fazendo diferente, tal, pode liberar a compra. Mas o meu ponto aqui é que essas aplicações, esse tipo de uso, ele já é bem presente na nossa vida, né? E aí a pergunta que nós deveríamos fazer, então, né, o que isso tem de importância para nós? Qual é o significado não tão acadêmico, não tão tecnológico, não tão de mudança social, de mudança sociológica, mas o que isso vai impactar a nossa vida, né? E eu queria colocar para vocês que se não o fim da falta de tempo, mas a melhoria, sim, do uso do nosso tempo de uma forma significativa. Então, como eu dei o meu depoimento aqui, eu, no meu dia a dia, depois que eu comecei a aprender a usar a tecnologia e entender aonde que ela poderia me ajudar nas minhas tarefas do meu dia a dia, eu tive um ganho significativo de qualidade e de produtividade. Então, coisas que eu não tinha tempo para fazer, ou coisas que eu estava terceirizando para outros fazer por falta de tempo, hoje, com a ajuda do ChatGPT e de outras tecnologias baseadas em inteligência artificial, eu consigo, então, fazer e com boa qualidade, às vezes melhor do que se eu contratasse uma pessoa de fora, né? Tem uma pesquisa da McKinsey, divulgada, acho que a semana passada, dizendo que 70% das tarefas do nosso dia a dia já podem ser automatizadas ou podem ser realizadas com apoio desse tipo de tecnologia. Eu trouxe só 3 exemplos aqui, né? Questões de coordenação, de criatividade, de raciocínio lógico, ela consegue nos ajudar, assim, com bastante qualidade, tá? E outras coisas, assim, mais cotidianas, né? Se você precisa fazer um resumo de um texto, se você precisa fazer a tradução de um texto para qualquer idioma, se você precisa ler um texto que está num idioma que você não conhece, em português, quando você usa, então, esse algoritmo, que é um algoritmo que se aproxima da linguagem humana, aliás, é quase imperceptível que não é uma pessoa falando, ele nos ajuda, assim, de uma forma muito, muito boa, tá? Trazendo aqui para a nossa realidade, né? Nós somos um hub de saúde, pessoas que estão envolvidas, né, em trabalhar com o mercado de saúde, em trabalhar com paciente, em trabalhar com clínicas, com médicos, etc. Eu trouxe alguns exemplos de aplicação, tá? E aqui é importante colocar que são só alguns exemplos, porque, no meu ponto de vista, quase todas as coisas que nós podemos fazer, a gente pode adotar um pouco dessa tecnologia em maior ou menor grau, tá? Então, tudo que tem de tarefa que a gente já executou em algum momento, ele é candidato a algum tipo de adoção dessa tecnologia, salvo as coisas que nós fazemos com as próprias mãos, que dependem ali de tocar, de cheirar, de degustar, que ainda não tem implementado, mas coisas que dependem de pensar e fazer e escrever, certamente, tá? Então, aqui alguns exemplos são análises de amostras biológicas, né? Sequenciamento de DNA, por exemplo, para determinar a causa de doenças, ou determinar a probabilidade de doenças, a interpretação de imagens, né? De exames de imagens, e inclusive a emissão dos laudos, né? E a capacidade de personalizar, assim, tratamentos, né? Então, hoje, se você quiser ter, por exemplo, um nutricionista, ter um cardápio personalizado para cada cenário de paciente que ele tenha, baseado em comportamento, em gostos, em preferências, em restrições, em doenças, a ferramenta consegue implementar de uma forma muito prática. Eu tenho conversado bastante com um nutricionista que tem intenção de desenvolver um aplicativo, inclusive utilizando a tecnologia, e ele tem me mostrado ali, a gente tem testado algumas tabelas que se usam em nutrição, algumas coisas, e assim, o resultado é bastante bom, assim, dá bastante esperança na gente que a gente consegue desenvolver um produto bem legal, tá? A gente tem outras aplicações que são mais voltadas para monitoramento e prevenção, então a gente consegue monitorar sinais vitais e perceber alguma alteração usando os algoritmos para nos apoiar. A gente consegue fazer bastante ação de prevenção ali também, baseado
nos dados do paciente, e isso tudo pode ser feito de forma remota, né? Então, aquilo que a gente sempre sonhou, né? As pessoas que tentam inovar em saúde ou que têm o desafio de gerar organizações de saúde, a gente sempre está pensando em reduzir tempo, melhorar fluxo de trabalho e melhorar a experiência do paciente. Então, quem já está adotando, seja consultores ou as próprias clínicas, experimentando utilizar essa tecnologia, já tem conseguido resultados naquilo que a gente sempre sonhou, de melhorar tempo de espera, melhorar fluxo de trabalho e de personalizar a experiência ali do nosso paciente, do nosso cliente, né? E para o futuro é muito promissor. Então, se você dissesse assim, Gilberto, o que você espera do futuro pensando na aplicação desse tipo de tecnologia? O que eu diria para vocês é que vai ter uma mudança radical das coisas e uma evolução radical. A partir do momento que todo mundo, ou que a maior parte das pessoas conseguirem dominar a tecnologia e entender como se implementa essa tecnologia no dia a dia, num sistema, numa rotina, num processo, na forma de trabalhar, a gente vai ter mais tempo para cuidar realmente de pessoas, para pensar em nós mesmos. Ela vai facilitar muita coisa, inclusive com uma chance de cura de coisas que a gente não tem hoje, etc. Tá? Aqui eu quero sugerir, então, né, o nosso tema aqui hoje, né, para onde a gente sempre quis convergir, tá? Que é a aplicação da tecnologia que mais tem se falado hoje. Então, inteligência artificial é um conjunto amplo de aplicações, ele está espalhado por muitos tipos de ferramentas, mas a que se apresentou como muito prática, muito revolucionária e que tem chamado a atenção das pessoas. Se você olha no teu Instagram ali, se você olha no teu YouTube, você vai ver que tem muita gente falando disso de diversas formas, né? É uma ferramenta de uma empresa chamada OpenAI que chama ChatGPT. E chama ChatGPT porque a forma de interagir com ela é como num chat, é como no WhatsApp. A gente conversa como se a gente estivesse conversando com uma pessoa. E o ChatGPT é a implementação de um modelo de linguagem. E ele responde, então, perguntas, né, como se fosse uma pessoa interagindo com a gente. Então, você pode perguntar como se estivesse falando com um especialista em alguma área, usando ali os termos, usando ali a tua forma de explicar o problema, e ele vai responder para você também com um comportamento humano, como se fosse uma pessoa te respondendo. É bem interessante que os dados não são precisos, né? Então, muitas vezes ele comete erros, e se são assuntos que nós dominamos e a gente percebe aquele erro, você responde para ele, fala, olha, você está errado, porque esse dado que você passou está incoerente, ele está impreciso, ele está divergente, e aí você explica por que está divergente, e, via de regra, ele pede desculpas por aquilo que ele falou errado. Então, ele tem esse comportamento que te induz a pensar que você está falando com uma pessoa. Uma coisa importante de dizer é que ele não é semelhante ao Google, né? Então, quando a gente vai lá no Google, nós temos uma necessidade de pesquisa, nós temos uma necessidade de informação, e a gente entra lá no nosso browser, entra no Google e faz um questionamento, o que ele traz para a gente são páginas prontas. Então, alguma coisa, um texto que alguém publicou e que o Google, por causa da pesquisa que você fez, ele localizou e ele te oferece, e ali você vai ler se é aquilo que você precisa, tal, e entender aquilo que a pessoa escreveu. No caso do ChatGPT, ele compila informações, ele é um grande banco de dados, baseado, sim, no conteúdo da internet, mas não numa página única, na probabilidade de, em função da tua pergunta, qual será a melhor resposta dentro daqueles dados acumulados. E, por isso, ele não é preciso. Então, muita gente acha que o ChatGPT também é a solução de todos os problemas, e não é, tá? Porque ele erra nas informações, e se na internet, no banco de dados geral aí de páginas, né, ele tiver uma informação errada, o ChatGPT vai reproduzir
aquilo que é a maior parte do conteúdo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com o uso da tecnologia para não apresentar informação errada, não distorcer alguma coisa por confiar demais na tecnologia. Ela é uma tecnologia como outra qualquer que tem seus erros, tá? Agora, o que é importante, né? Ele responde perguntas assim em segundos. Então, economizando o tempo do paciente, do médico, da enfermeira, do administrador, do gestor. Ele dá uma dinâmica de conteúdo muito interessante para a gente, tá? Por fim, né? Alguns exemplos de uso ainda na medicina são, por exemplo, o agendamento de consultas, auxílio na pesquisa e o atendimento virtual, que é uma das coisas que mais tem sido aplicadas agora, tá? Como que a gente usa, então, essa tecnologia? Primeira coisa que a gente tem que entender é o tal do prompt. Então, o ChatGPT, você vai ou usar o aplicativo, agora a gente já tem para o iPhone, para o Android, você pode baixar na tua Apple Store, na loja do Google também, um aplicativo, ou pode simplesmente abrir ele no teu browser, tá? Você tem que criar uma conta na plataforma, tá? Ele é de graça, a versão 3.5, a gente tem uma versão um pouco mais avançada que é paga e é limitado o número de interações que você pode fazer com ela em função do valor que você pagou, mas a versão 3.5, que é a versão free para a gente hoje, ela já dá um resultado bastante satisfatório para a maioria das coisas que a gente faz, tá? Então, você vai criar a conta ali e você vai ter acesso a essa caixa de texto que é o tal do prompt. E aí você vai escrever sobre o tema que você precisa interagir com essa aplicação de inteligência artificial. Então, por exemplo, se você está ali preparando o conteúdo para essa palestra, você poderia escrever nessa caixa de texto que você faz parte de um hub de saúde, que você quer falar com as pessoas para apresentar a inteligência artificial, que as pessoas não conhecem ainda dessa tecnologia, por isso você precisa fazer alguma parte introdutória e pedir que ele sugira, então, um conteúdo que seja apropriado para um determinado tempo, etc. e tal, e ele vai te montar uma primeira estrutura aí da tua palestra para você ir refinando, pensando aquilo que é teu público e tal, e montar o conteúdo final. Então, esse é só um exemplo daquilo que a gente pode fazer. E tudo isso é feito através do prompt, que são as frases, então, que nós vamos incluir na ferramenta para que ele gere o conteúdo que nós precisamos. E o prompt tem que ser bem feito. Quanto mais detalhado o prompt, quanto mais enriquecido for teu prompt, quando você fala do problema, quando você fala do que você espera, do que você espera que ele gere, de qual é o público que você está abordando, qual que é o problema de negócio que você quer atacar. Quanto mais detalhes você enriquecer no teu prompt, melhor vai ser a resposta que ele vai te entregar. E outra coisa muito interessante é que ele nunca gera duas respostas iguais. Então, se todos nós que estamos aqui na sala, né, nós fizermos a mesma pergunta simultaneamente para a plataforma, ele vai produzir respostas diferentes para cada um de nós. Então, não é que ele tem respostas prontas para as coisas, ele gera dinamicamente ali para cada interação que nós fazemos com ele. Eu queria convidá-los, então, quem tiver a curiosidade, estiver usando o computador aí, ou mesmo smartphone, tiver chance de abrir um browser aí, a entrar na ferramenta, né? Essa URL que está ali, esse endereço, né? chat.openai.com, e eu vou fazer aqui junto com vocês e vou colar ao mesmo tempo aqui no nosso chat aqui do Zoom o prompt para que a gente possa experimentar, tá? Então, eu vou dar 30 segundos aí para quem quiser se conectar no ChatGPT e a gente vai fazer um pequeno teste aqui baseado nas perguntas que foram apresentadas para a gente ali como sugestões de temas. Eu escolhi 2 e depois nós vamos abrir um tempo para a gente conversar sobre a ferramenta e testar algumas coisas juntos, tá? Então, quem tiver interesse aí, entra. Eu vou dar 30 segundos para vocês enquanto eu troco a minha tela aqui.
Eu coloquei também aí no nosso chat, né? O endereço, quem quiser abrir, tá? Agora, na minha tela, está compartilhado, está dando para o pessoal enxergar? Tá, sim. Isso, joia. Então, na minha tela tem o ChatGPT aberto, tá? Eu vou criar um novo aqui, tá? Aqui em cima tem o que eu comentei com vocês, ó, a versão 3.5 é a versão de quem não paga a utilização vai utilizar. E eu tenho a versão paga aqui também, que é a versão 4, tá? Então, aqui ele é um pouco mais preciso, e ele tem um banco de dados um pouco mais atualizado. E aqui é a versão que está disponibilizada sem custo para qualquer pessoa, tá? Eu vou usar essa sem custo até para que a gente tenha um resultado parecido, tá? Aqui embaixo também eu tenho um outro plugin que eu instalei no meu Chrome, que é para permitir que ele faça o acesso aos dados mais recentes. Também não vou utilizar, tá? Ele tem um limite ali de data, né? Ele foi carregado até mais ou menos 2 anos atrás, e o que está para trás ele não conhece, ele não tem no banco de dados dele. Então, criaram também esse plugin, ele está disponível lá no Chrome, é só instalar o plugin, e aí ele consegue acessar os bancos de dados mais atuais e montar respostas mais atualizadas, tá? Mas nós vamos fazer o teste hoje naquilo que é o mais básico de aplicação dele, tá? Então, uma das perguntas que vieram para a gente do próprio grupo, né, foi sobre avaliação de indicadores e no processo e mapeamento de processos, né? Eu vou colar aqui agora para a gente quais são as perguntas que nós vamos fazer para ele em sequência, para que ele vá respondendo uma a uma para a gente, tá? Deixa eu achar aqui a tela. Então, ó, essas são as perguntas que eu vou fazer sequencialmente para ele, tá? Para trabalhar esse tema de mapeamento de processos, para trabalhar essa dinâmica, tá? Então, vou pegar aqui a primeira pergunta que está pronta já, eu poderia digitar naturalmente, né? Deixa eu só abrir ela aqui. Então, o nosso exemplo aqui, eu vou escrever para ele, né? Como utilizar o ChatGPT para avaliação de indicadores e mapeamento de processos. Quem estiver fazendo também em casa pode digitar esse mesmo prompt e olhar a resposta aí no computador. Então, ele já está gerando para a gente, né, a resposta. Então, como eu comentei, né, ele vai gerar como se fosse uma pessoa, né? E ele está dizendo aqui, ó, o ChatGPT pode ser útil para auxiliar na avaliação de indicadores no mapeamento de processos. Embora seja importante ressaltar que ele é um modelo de linguagem de inteligência artificial e não possui conhecimento específico sobre indicadores ou processos. No entanto, você pode usar o ChatGPT para obter insights e sugestões gerais. Aqui estão algumas dicas de como utilizar. Então, aí vai ter a explicação dos indicadores, a sugestão de indicadores relevantes, a discussão sobre a interpretação dos resultados dos indicadores e orientação sobre mapeamento de processos, né? E aí eu montei a segunda pergunta, que é como se fosse um aprofundamento, se ele poderia nos ajudar, então, a partir dessa primeira resposta, né, montando um exemplo, né, de fluxograma, já que ele está falando de processos, né,
de agendamento de consultas, imaginando que nós somos de uma clínica de cardiologia. Então, eu perguntei para ele, né? Você pode montar um exemplo de fluxograma de agendamento de consultas em uma clínica de cardiologia? E aí ele vai interpretar a minha pergunta e vai começar a montar o processo ali, e ele vai já montar num desenho de processo. Olha que interessante. Então, ele desenhou ali o início, né? Chegando na recepcionista, verificando a disponibilidade do médico, e aí ele pergunta se tem um horário disponível, se sim, ele agenda a consulta, se não, ele sugere uma data alternativa. Caso ele consiga agendar, então, a consulta, ele registra os dados do paciente, ele confirma os dados e ele finaliza, então, o agendamento. Então, é aquilo que o nosso consultor ISO, que o nosso consultor de processos faria para a gente dentro da empresa. Aí nós vamos fazer uma outra aplicação. Então, você imagina lá que na nossa clínica nós temos o TASI. E a gente queria que ele, então, incluísse o TASI como RP da clínica e colocasse dentro do desenho do processo como eu devo carregar o TASI dentro do fluxo. Então, o que eu pedi? Eu pedi uma orientação sobre mapeamento de processo e geração de indicadores, depois eu pedi que ele desenhasse o fluxograma, e agora eu estou dizendo que eu uso o TASI, eu queria que ele incluísse, então, o TASI para mim dentro do nosso fluxograma. Então, ele está dizendo ali, consultar a disponibilidade médica agora no TASI, agendar a consulta no TASI, e registrar os dados do paciente no TASI. E aí, como a gente sabe que a gente precisa, então, ter, então, o nosso termo, né, que o paciente assine o termo de conhecimento livre e esclarecido, né? E eu vou perguntar para ele, então, aqui, se ele poderia indicar no processo quando que a gente deve solicitar a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. E ele vai novamente fazer a alteração do processo, né? E agora ele vai dizer para a gente quando que deve entrar. O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento importante que deve ser solicitado em determinadas solicitações para garantir que os pacientes sejam cientes e deem consentimento informado sobre os procedimentos médicos. A solicitação pode ser incluída no fluxograma da seguinte maneira. Então, consulta a disponibilidade, horário disponível, confirmação. Aqui ele colocou solicitar a assinatura do termo de conhecimento livre e esclarecido, se for necessário. Então, ele alterou o processo de negócio para a gente, já considerando qual momento que é o melhor para a gente colocar o termo de consentimento, tá? E aí, como a gente tinha começado a pergunta falando de indicadores, né? Eu vou pedir que ele sugira para a gente, então, quais são os indicadores que seriam bons para esse tipo de processo, né? E ele também vai montar para a gente, né, uma lista de indicadores. Então, aqui ele está sugerindo, né? Taxa de agendamentos concluídos, tempo médio de agendamento, taxa de ocupação dos horários médicos, taxa de cancelamentos e faltas, tempo médio de espera para agendamento, taxa de satisfação do cliente. E aí, para a gente finalizar esse exemplo, eu vou perguntar para ele quais são as fórmulas, então, para que eu devo utilizar e as fontes de dados para calcular esses indicadores. E aí ele vai, então, montar para mim a fórmula, né? Como eu devo montar ali o meu Excel para mim ter o cálculo dos indicadores e montar um BI, montar uma análise aí do resultado, fazer com que a coisa seja útil para mim. Então, aqui é um exemplo bem simples, né? De aplicação, de como a gente sai de uma avaliação de indicadores, de mapeamento de processos, e rapidamente, você viu que foram aqui, sei lá, 4, 5 minutos, a gente conseguiu chegar no processo, no desenho do fluxograma, em quais seriam os indicadores que a gente deve medir e qual é a fórmula para gerar os indicadores. Então, como eu comentei com vocês, né, é coisa que, se a gente pegar manuais, pegar livros, pegar literatura, a gente vai chegar nesse resultado. Mas provavelmente a gente gastaria aqui um dia de trabalho, um dia e meio de trabalho, algo que a gente conseguiu fazer em 10 minutos, né? E sempre no fim, né, ele dá algumas sugestões. Toma cuidado, as fontes podem variar. No caso das fórmulas acima, foi utilizado o exemplo do TASI.
Se você tiver um outro sistema, você precisa ajustar e etc e tal, tá? Vou fazer um segundo exercício para a gente abrir para perguntas, tá? Vou abrir um novo chat aqui, e aqui é uma sugestão da área de educação, né? Então, a gente vai perguntar para ele, né, como que a gente pode utilizar o chat GPT para melhorar. Então, como utilizar o chat GPT na educação e saúde, gerando novas formas de ensino-aprendizado. Aí ele também vai fazer a mesma coisa. O uso do chat GPT na educação, em saúde, pode oferecer novas oportunidades para o ensino-aprendizado, proporcionando interações mais imersivas e personalizadas para os estudantes que estão, de alguma maneira, utilizando o chat GPT nesse contexto. E aí ele está sugerindo, né, respostas de perguntas e dúvidas, simulações de casos clínicos, discussões interativas, a tutoria personalizada, a criação de conteúdo educacional. Ele está dando algumas sugestões aqui de usos que a gente poderia ter, né? Eu vou fazer uma segunda pergunta, né? Ele está falando aqui em casos clínicos, né? Então, eu vou pedir, então, que ele nos sugira um estudo de casos clínicos, né? Numa classe que está falando ali sobre hipertensão arterial para estudantes de enfermagem. E aí, da mesma forma, né? Ele está montando ali um cenário, né? Que tem um paciente que tem uma queixa principal. Ele parou a resposta no meio, vou mandar jurar de novo. Que tem uma queixa principal. E aí, quais são as perguntas que a gente deveria fazer, quais são as avaliações, e à medida que fornecer as respostas, ele pode fornecer o feedback que ele está dizendo, né? Aí eu estou fazendo uma pergunta final aqui para a gente abrir, ao que o professor poderia sugerir de tarefa complementar, de leitura sobre legislação e etc. e tal, para esse estudo de caso. Então, o professor ali é um professor que está falando de uma doença, né? Está falando com um grupo de enfermagem, e eu estou querendo montar a minha aula ali, meu conteúdo, e eu estou pedindo, então, que ele me sugira quais são as legislações que eu devo apresentar para os alunos, né? E ele está dizendo, olha, leis e regulamentos sobre a prática de enfermagem, sobre ética profissional, sobre direito dos pacientes, sobre regulamentação de medicamentos, e sobre notificação de casos. Então, ele está dando aqui a sugestão do conteúdo complementar para um professor, né? E eu poderia fazer uma pergunta final aqui, perguntando para ele, né, o que ele sugere de estudo extra classe para essa turma. E aí, da mesma forma, ele vai sugerir que a turma pesquise casos reais, que faça estudo de artigos e etc. e tal. Então, esse conteúdo também vou colar aqui para a gente no chat. Para quem quiser depois testar, fazer da mesma forma, tá? É isso, pessoal, que eu queria mostrar assim como conteúdo teórico, né? E agora eu quero abrir um tempo aqui para a gente bater papo, né? Ouvir vocês e responder eventuais perguntas que eu consiga responder e a gente interagir um pouco. Tá aberto? Você conduz para a gente, Yara? Conduzo. Pessoal, eu não vi nenhuma perguntinha aqui no chat, acho que tá tão fácil assim, que ninguém teve dúvida, ou tá tão difícil que não sabe, a gente não sabe nem o que perguntar, né? Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat, ou se quiser levantar a mãozinha. Nenhuma dúvida? Oi, gente, eu posso fazer uma pergunta aqui? Eu estou no Claro. carro, muito bom. Bom, primeiro queria parabenizar aí o Gilberto pela apresentação, achei fantástico, fantástico. É impressionante, assim, chega até a assustar um pouco, né? de primeira. O primeiro contato que eu tive com o ChatGPT, quando eu soube da existência, foi, na verdade, era em relação a um assunto e eu estava procurando um artigo sobre. E daí o que chamou atenção, Giba, foi assim, que ele deu... Aí eu pedi assim, ó, os 5 artigos mais importantes nessa área, tudo, né? Uhum. Nesse tema.
Ele deu 5 artigos, assim, top de linha, e daí eu pedi, assim, para ele contradizer esses artigos. Se tem na literatura outros artigos que contradiziam aqueles artigos, né? Pois ele fez, assim, o contrário, ele fez o inverso, né? Ele deu ferramentas a favor do tema de um uso de um certo medicamento para uma certa condição, e depois ele contradisse a mesma coisa, assim. Então foi fantástico, assim, fantástico. E eu vejo ainda, claro, uma necessidade de a gente analisar com calma esses dados, porque quando a gente tem um conhecimento mais aprofundado, a gente vê que ele peca em alguns aspectos, né? O que eu ia perguntar para você, Giba, assim, ó, se você tem conhecimento de alguém, assim, né? Alguma... Claro, essas funções mais básicas que a gente já conhece do dia a dia, eu sei que já está implementado, assim, né? Mas alguma novidade grande para clínicas médicas com o ChatGPT, principalmente no sentido de atendimento do paciente, de fluxo de atendimento, uma coisa que dê, por exemplo, para suprimir alguma função e otimizar essa funcionalidade, rapidez no agendamento, rapidez, sei lá, de resposta do paciente ao atendimento, ou ferramentas de avaliação da qualidade do atendimento, alguma coisa nesse sentido, de novo, assim, né? Não que a gente atende, digo de novo, assim. Tá? A gente precisa integrar ele com alguma coisa, Edu. Ele isolado, né, ele não vai te atender nenhuma demanda, tá? Então, por exemplo, dentro do meu software que atende hoje LGPD, que eu comercializo para advogados, etc., tem várias coisas que eu utilizo ele para preencher dados repetitivos. Então, por exemplo, eu tenho lá um hospital que eu sei que é um hospital, porque está no meu cadastro ali da empresa que está em adequação, que utiliza o TASI. Eu consigo montar por trás na ferramenta o prompt e trazer a resposta para quem está preenchendo ali, não precisar digitar várias vezes informações repetitivas. Então, isso eu já tenho implementado no meu software. O pessoal do Minha Agenda, por exemplo, poderia automatizar ali a parte de agendamento de consultas. Ele é capaz de encontrar uma brecha na consulta e de montar ali, então, a agenda. Ele é capaz, por exemplo, de montar ali quadro de jejum para fazer um exame, antecedência que tem que chegar, preparo, essas coisas repetitivas que dependem muito de troca de informação, ele faz de uma forma muito fácil. Aí você tem que integrar com o chatbot, com o próprio Minha Agenda, você tem que integrar com as outras aplicações para você ter o dado para montar o prompt, interagir com o usuário, tá? Então, hoje, Edu, é só querer que a gente consegue dar mentoria para o pessoal conseguir usar isso, tá? Dá, inclusive, Edu, para você usar com Excel. Você fala, cara, mas não quero comprar um sistema, não quero pedir para o pessoal do Minha Agenda mexer na aplicação, não quero nada disso. Eu quero usar no meu Excel lá para ele montar algumas coisas dinamicamente, montar a prescrição, preparar o texto ali de atestado médico, coisas que são mais cotidianas, né? Então, você monta o Excel ali, integra ele no Excel também, é uma API, né? Você consegue baixar ali dentro do Excel mesmo, não tem muito segredo, não precisa ser um cara técnico, nada disso, tá? E aí, dentro do Excel, você consegue fazer ele montar isso dinamicamente. Então, tem muita aplicação, cara. É pegar, brincar e fazer acontecer. Eu acho fantástico. Posso fazer mais? Tem mais alguém para fazer pergunta aí? Eu também não quero ficar. Pode fazer. Tem uma no chat, mas pode fazer, por enquanto. Pedindo assim, por que ele não tem a função de responder por voz, Giba? Porque eu preciso digitar ali, né? Será que vai ter essa funcionalidade daqui a pouco? Ou, não sei, não dá? E por que não posso assim, né? Porque hoje a gente pergunta aqui, né? No Google, qualquer coisa assim. Também tem plugin, tá? Se você entrar lá no teu Chrome, você consegue tanto ouvir como digitar por voz. É que a interpretação de voz é um outro algoritmo. Então, você coloca um algoritmo que vai transformar a voz em texto e o texto ele responde, devolve em texto e o algoritmo transforma em voz diferente, tá? De volta, tá?
Então, o que o pessoal da OpenAI está desenvolvendo? Eles estão desenvolvendo a funcionalidade do motor de linguagem, vamos chamar assim, de fazer e produzir texto de uma forma muito precisa, racional, inteligente, como a gente testou aqui. E o resto, o pessoal que continue desenvolvendo. Eu acho muito interessante a estratégia deles, de não tentar abraçar tudo de uma vez só. Eles estão se especializando mesmo, e por isso que eles estão na frente, né? Você viu que é uma empresa que não era nem tão conhecida por nós, né? E eles passaram Google, Microsoft, Amazon, eles conseguiram conquistar o mercado antes dos grandes players, né? Então, a estratégia deles é interessante. Tem que respeitar. Perfeito, Giba. Obrigado aí. Parabéns pela apresentação. Excelente, hein? Parabéns. Obrigado. Valeu. Giba, eu vou ler uma pergunta aqui do Fernando Cruz. Ele falou, excelente apresentação. E pergunta, o ChatGPT consegue nos auxiliar em montagem de pesquisa de satisfação do paciente para determinado segmento dentro dos setores de saúde? Exemplo, hospitais, laboratórios. Fernando, montar a estrutura da pesquisa, tá? É algo muito rápido, como a gente fez aqui, tá? Então, seria como você entrar ali no prompt, né? E dizer, olha, eu sou gestor de uma clínica, de um hospital ou de um laboratório dentro do teu cenário ali, e eu preciso montar uma pesquisa de satisfação com o objetivo de verificar se as dependências, se o atendimento, se os equipamentos, se o acesso, aí você vai colocar aquilo que você quer pesquisar e ele vai estruturar as perguntas para você de uma forma muito rápida, tá? Se o teu programador, o cara que faz o sistema, quiser transformar isso em código, ele vai escrever as classes ali, seja PHP, Java ou outra tecnologia para ajudar o programador a fazer. E ele pode também interpretar os dados depois que você coletar, gerar os indicadores, etc. e tal. Então, ele tem várias aplicações possíveis, né, para gerar, então, a montagem de pesquisa. Desde o comecinho ali, que seria te apoiar gerando um formulário, né, que você imprimisse ali para que as pessoas preenchessem à mão, até fazer a automatização desse processo, tá? Então, certamente, consegue sim. Estou lendo aqui, não sei se é uma pergunta, da Juliana Reis. Quanto à área de educação, dos meus receios é a questão de conteúdo que não são de base científica. Nesse sentido, quais recursos podemos utilizar como palavras-chave, por exemplo, que minimizem essas falhas quanto a informações não confiáveis, ou mesmo eliminar esses riscos, pois depois teriam que corrigi-los? Essa preocupação da Juliana, né? A primeira coisa que eu recomendaria é utilizar a versão paga, tá? A versão paga, ela tem menos erros do que a versão open. Ela não é livre de erros, tá? Mas ele é um pouco mais cuidadoso, tá? Quando você está programando ali, está fazendo a parte bem técnica de uso da ferramenta, você inclusive coloca o que ele chama ali dentro dos parâmetros, né? De temperatura da resposta. A temperatura da resposta é se você permite que a inteligência artificial seja criativa ou mais conservadora. Então, quanto maior a temperatura da resposta, ali um parâmetro, né, menos conservadora ela vai ser. Então, quando eu estou programando e usando ele por trás, e eu tenho uma aplicação que é crítica, eu vou deixar a temperatura bem alta para que ele seja conservador, tá? E no prompt ali, você pode dizer, falar, olha, eu não posso correr riscos de ter informações incorretas, preciso que você atue como um especialista, que não corre risco de passar informações incorretas, tal. Então, exatamente a preocupação que ela colocou aqui na pergunta, né, aqui no nosso chat, ela vai colocar no chat perguntando para ele e dando as restrições para que ele monte a resposta. E aí ele vai ser mais conservador, tá? Nunca livre de erro. Giba, não sei se eu entendi. Uma vez que você faz a pergunta e aí ele respondeu, o chat respondeu, aí você viu algum erro, aí você consegue arrumar e deixar padronizado para as próximas perguntas não saírem naquele padrão? Eu posso fazer de duas formas, Ellen. Fazer assim, olha,
eu gostaria que você me desse informações sobre, por exemplo, câncer de próstata. E aí ele vai, você percebe, a pergunta é muito aberta, e ele vai trazer um monte de informação aberta também, né? Então ele vai explicar o que é a doença, algumas coisas ele vai colocar de precaução, etc e tal. Se você fizer a pergunta mais detalhada, olha, eu queria informações sobre câncer de próstata, baseado em pesquisas científicas reconhecidas pelas maiores revistas ou pela revista científica X, Y, Z, e que sejam informações que já foram confirmadas, que já tem tantos anos. Se você for dando mais restrições, né, ele vai montar uma resposta em cima das restrições. Então, é a habilidade de saber perguntar, né, e quando você precisa ser mais restritivo e quando você pode ser mais, deixar que ele seja mais criativo, né? Ficou mais claro ou não? Ficou. Obrigada. Juliana, acho que é outra pergunta. Também apresenta informações abrangentes demais quanto a questões sobre outros países. Aí, quando pesquiso no Google, aparecem mais específicos ou outros sites específicos de outros países. Depois ela pergunta, a temperatura é como se fosse um botão mesmo? Não, é um parâmetro, né? Quando a gente está programando, né, o prompt, você vai passar ali uma série de parâmetros, né? Então, um é o endereço da API, o outro é o teu prompt, o outro é o tamanho da resposta que você espera que ele gere. E o último é a temperatura, que é um número que é o programador que consegue o chat GPT, tá? Depois, se você como a gente monta isso em programação, mas é uma coisa muito técnica. Oi? Para mim não travou. Tá me ouvindo? Pode seguir, tá, tô ouvindo. Tá. Eu estava explicando um pouquinho tecnicamente a coisa da temperatura, mas ela é mais para quem está programando, né? Fazendo o desenvolvimento em cima do chat GPT. Legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Carol, como estamos? Você está por aí? Estou. Ô, Giba, eu achei que foi ótimo, né? É difícil o pessoal conseguir, com um tema tão abrangente, né, colocar ali coisas específicas e que atenda à realidade de cada um. Mas o nosso objetivo hoje foi alcançado, que era proporcionar esse primeiro momento com a ferramenta, né? Então, agora vocês já têm acesso e agora o objetivo é treinar, é desenvolver aí um contato, vamos dizer assim. E aí eu acho que nós poderíamos pensar talvez em uma outra oportunidade para trabalhar alguma outra coisa mais específica, né? Enfim, o Hub é isso, né, pessoal? O Hub é conexão para fortalecimento, para geração de negócios, para conhecimento. Então, já que nós temos uma pessoa no grupo que tenha o conhecimento, eu acho que vale a pena explorar, né, Giba? Vamos explorar. Então, eu acredito que se vocês tenham interesse em alguma outra, né, algum outro tipo de abordagem, ainda dentro desse tema, vale a pena vocês solicitarem, né? Eu fico à disposição de vocês, vocês podem encaminhar depois no privado, onde vocês acharem melhor, no e-mail do Hub, e nós podemos pensar em uma segunda oportunidade, mas acredito que por hoje tenha sido contemplado o nosso objetivo. Essa foi uma primeira iniciativa aí da linha estratégica de mercado do Hub, e nós esperamos ter outras iniciativas, né, como essa e outras diferentes, e nós esperamos, de fato, que o objetivo da linha estratégica seja atendido, que é promover o fortalecimento dos negócios. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a participação da Ellen, que conduziu aqui de maneira
muito maravilhosa, nos ajudou bastante, tá, Ellen? Muito obrigada. Imagina. Eu agradeço o Giba também, né, pela disponibilidade, pelo cuidado, preparo do material. Houve todo o cuidado, né, por serem pessoas de áreas diferentes, em tentar trazer um exemplo e maneira, uma linguagem que fosse compreensível para todos. Então, muito obrigada, tá, Giba? Doutor Eduardo até participou hoje, foi bem legal, estava super interessado. Então, pessoal, fica aí, nós podemos encerrar. Eu vou tirar um print, quem quiser.